Começando esse episódio, vamos falar agora sobre o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, que foi a prisão do deputado estadual e presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar. Trouxemos aqui o nosso ex-governador, Antony Garotinho, para comentar. Ele está mais inteirado sobre esse assunto. Vamos falar um pouco aí sobre esse acontecimento. Podemos começar? Podemos. Eu queria fazer uma consideração inicial sobre esse episódio. Eu queria já aqui deixar desde logo que eu sou 100% contrário ao uso excessivo de prisões preventivas, prisões cautelares. Eu acho que não podemos banalizar esse tipo de prisão e devemos usá-la somente quando for realmente necessário. Uma das alegações para a prisão do presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, seria risco de fuga. Mas, olha, nós não estamos falando de um estelionatário que tem 1.200 endereços. Nós estamos falando do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu não estou com isso aqui dizendo que ele é honesto, nem estou defendendo o CPF do Rodrigo Bacelar. Eu estou defendendo a cadeira de presidente da LERJ, que hoje, até hoje, é ocupada por Rodrigo Bacelar, mas que amanhã pode ser qualquer outra pessoa. Então, eu não falo aqui em favor do CPF de Rodrigo Bacelar. Eu falo isso para ser coerente com declarações anteriores que eu dei, porque quando é prisão cautelar contra policial, eu sou contra. Né? Não por ser contra, então não pode prender, sim, desde que haja os fundamentos que realmente justificam essa prisão, eu sou favorável. O que eu sou contra é a banalização das prisões preventivas. Quando é Rodrigo Bacelar, algumas pessoas vão dizer, quando é Bolsonaro, não pode. Você está entendendo que hoje quem prende Rodrigo Bacelar, que de repente você não gosta, amanhã pode prender alguém que você gosta. Aí você vai querer que a bandeira vire. Eu queria começar esse episódio assim, Antony Garotinho. O que aconteceu, Garotinho? Olha, vamos ver. Prazer, rapaz, estar aqui com você, com o Rômulo. Desculpa eu estar aqui uniformizado. Eu nunca te vejo tão bem vestido. Pois é, eu vou para o jogo do Flamengo, então eu vou procurar saber o objetivo. Apenas fazendo uma pequena retificação do que disse aqui o Rômulo. Eu li a decisão integral dada pelo ministro Alexandre de Moraes, e ele não, em momento algum, alegou risco de fuga. Ele alegou obstrução de justiça e vazamento de informação. Nas 32 páginas do seu despacho, ele retrata conversas do Rodrigo Bacelar com o traficante, deputado TH Joias, onde ele avisa, né, que haveria uma operação. Depois o TH retorna dizendo que já estava com um telefone novo. Por esse telefone novo, ele mostra a casa onde estava acontecendo a busca, né, e o cumprimento do mandato de prisão com os policiais federais. Né? Então, não há risco de fuga, nem poderia haver do presidente do Poder Legislativo. Ele, na verdade, vazou informações que ele obteve. Né? Você pode ver que o nome da operação é cortando na própria carne, porque a polícia agora quer saber quem foi que vazou para ele. Já era uma próxima pergunta que eu te falei. Quem foi que vazou para ele? Porque, inclusive, a forma como ele foi preso hoje foi uma forma que as pessoas estranharam um pouco, mas foi justamente porque se houvesse uma prisão daquelas que acontecem às 6 da manhã, né, ele saberia antes, como ele soube da do TH e avisou. Então, o superintendente, ele achou por bem, para que provas não fossem destruídas, ele convidou, por volta das 9 da manhã, o Rodrigo Bacelar para uma conversa com ele. Quando o Rodrigo Bacelar chegou na superintendência, ele pediu o telefone, disse: o senhor está preso, está aqui o mandato de prisão, e imediatamente as equipes saíram para ir ao endereço da residência, o gabinete da Assembleia, a residência de Campos, o escritório político que ele tem. A Polícia Federal, neste caso específico, ela teve que agir com uma certa inteligência. E se ela sabe que está havendo vazamento, né, e que esse vazamento está sendo provocado por alguém de dentro da sua corporação, né, que está passando informação para o Rodrigo Bacelar, que estava passando informação para o TH Joias e, segundo consta, também para outras pessoas ligadas ao Comando Vermelho. Né? O TH Joias era uma espécie de pombo-correio. Ele passava a informação para o TH Joias e o TH Joias passava para o Índio, passava para o DOCA, passava, enfim, para os integrantes da facção. A mim não surpreende nada. Vocês sabem, eu tenho uma página no Instagram e eu venho há muito tempo falando sobre o enriquecimento ilícito do presidente da LERJ. Ele, quando foi candidato a primeira vez, ele está no segundo mandato,
declarou que tinha pouco mais de 300 mil reais em patrimônio. Briga de cachorro grande. Infelizmente, Campos segue aí, ó. Minha cidade, meu amor, sendo falado. Agora o presidente da LERJ da cidade de Campos do Goytacazes vai preso. Puta que pariu. Tá tudo perdido. Essa turma aí que mexe com política, só Jesus, olha. Esperto foi o delegado, que chamou para uma conversa sem explanar o que era. Quando chegou lá, anunciou a voz de prisão. Imagina, se fala antes, difícil combater o crime dessa forma. Pô. TH tava lá, ó, tirando foto com vários comandantes de batalhões, em várias situações, envergonhou todo mundo, pô. Ligado ao Comando Vermelho, envolvido com o tráfico, com informação e tudo, e agora o presidente da LERJ sendo acusado, e aí, ó, briga de cachorro grande, porque garotinho é o matuto velho da política, e ele tá fazendo essas denúncias aí, briga de cachorro grande. Olha, né? Ele comprou recentemente uma mansão em Teresópolis, avaliada por ele em 4 milhões, porque ele pagou. Baratinho, tá doido? Pelas pessoas que conhecem, mais de 8 Apenas 4, tá doido, baratinho. Baratinho daí, sai na urina. milhões. Ele comprou recentemente uma fazenda em atividade no interior do estado. Qual é o nome dele? A casa, sim. Vai ser bobo? Do irmão, Nelson Bacelar. Ele mora numa cobertura duplex em Botafogo. 2 coberturas, uma ligada na outra, onde ele paga de aluguel 2.000 e poucos reais. Claro que paga até pouco. É um advogado lá de Campos que a cidade inteira paga até pouco. Que laranja dele. Mas isso se é que paga. Com a investigação. Eu vou chegar lá. Todo mundo sabe que o Rodrigo Bacelar, né, comandava várias áreas do governo. Várias áreas. A educação toda é dele. A área da fazenda é dele. O governo, a Secretaria de Governo, foi atribuído programas que não tem nada a ver com a Secretaria de Governo. Por exemplo, onde você acha que deveria estar um programa chamado Barreira Fiscal? Na Secretaria de Fazenda. É para aumentar a arrecadação do Estado. Mas, no entanto, a barreira fiscal estava na Secretaria de Governo. A Secretaria de Fazenda não era dele também, igual o senhor falou que é assim. Não, agora. Vamos lá. Onde é que devia estar o segurança presente? Na programa de segurança. Tinha que estar na Polícia Militar ou na Secretaria de Segurança. Não existia na época, foi criado o programa. Mas na Secretaria de Segurança, mas estava na Secretaria de Governo. Onde devia estar o programa de esporte presente, que criou aquele mundo de contratações irregulares do CEPERJ, pelos quais eles estão sendo julgados agora o governador e o Rodrigo Bacelar. Só falcatrua. E, no entanto, estão na Secretaria de Governo. Houve um desvio de finalidades com propósitos escusos. Né? Bom, você vai dizer, onde essa operação tem a ver com o que ocorreu hoje? Há algum tempo atrás, já no período da eleição, eu fiz uma denúncia que o Rodrigo Bacelar viajava num avião, num helicóptero, que tinha, além do prefixo, as iniciais MM. Eu, então, o que é MM? Fui descobrir, curioso, numa empresa de táxi aéreo aqui do Rio, que é as iniciais do Barão do Ouro, Pará, dono da MM Gold. Falei, poxa, o que o cara do Pará ele está emprestando um helicóptero para o presidente da Assembleia do Rio? Qual é a conexão que existe nisso? Alguma coisa tem aí. E eu comecei a mexer, liguei para os colegas lá da TV Liberal, Jornal Liberal do Pará. E aí o cara disse, olha, não mexe com esse cara não, que esse cara é bravo, mata, poderoso demais. Aí é cachorro grande contra cachorro grande, porra. Não tem essa não, aí são os caras antigos da política. Mas decretaram até, o prefeito da cidade decretou feriado no dia do casamento do cara. Né? Aí eu falei, alguma coisa ele já tem no Rio. Aí eu fui vendo que ele tinha muita empresa em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo. Cheguei numa empresa dele no Espírito Santo que tinha participação societária numa empresa no Rio. Peraí, qual a empresa no Rio? Zocar. Caminhões. Zocar. Fui ver o que a Zocar estava fazendo no Rio. Alugando caminhões para a SEDAI. Contratos milionários com a SEDAI. SEDAI, indicação dividida entre Rodrigo Bacelar e Cláudio Castro. Os dois têm o controle da SEDAI. A Zocar recebendo milhões de aluguéis de caminhão. E, bom, mas isso ainda é muito pouco para justificar um helicóptero do Pará estar aqui no Rio, servindo
né? Mas Vamos curioso. futuca daqui, futuca dali. Descobri que Futucou até descobrir. uma outra empresa ligada ao mesmo grupo econômico era sócio de uma construtora, a Construverde, que tinha um contrato de uma obra para fazer a preparação de terraplanagem do Novo Guandu, a nova estação de tratamento de água do Rio, contratada pela SEDAI, o valor de mais de 400 milhões, essa obra. Olha a bagatela. Bom, pelo que a gente conhece, né, da prática antiga já do Bacelar, ele deve estar levando aí, no mínimo, 5%, 10%. E a taxa de oxigênio do Sérgio Cabral, segundo ele, era 3%. Caraca, o garotinho tá fazendo uma grave denúncia que Marcos Bacelar devia estar levando de 5 a 10%. Será que essas denúncias que o garotinho tem feito procede? O garotinho tá servindo de agente investigativo tipo Frank. Só tá arregaçando todo mundo fazendo denúncia. O garotinho tá botando pra foder. 5%, né? Como era chamado. Como é que ele está recebendo essa propina? Como? Conta. Ele está recebendo de que forma? Dinheiro. Movimentar muito dinheiro do Pará para cá, hoje é um pouco complicado. Pois bem, eu descobri que ele estava recebendo em ouro. E o que ele ia fazer com esse ouro todo? Ouro. Desovar. É o shake, pô. Ia virar um shake, ia construir um palácio em ouro, cama em ouro, trono em ouro, tudo em ouro. É isso que eles querem. Eles são movidos a ouro. Esse ouro em algum lugar. Então ele se aproximou do PH Joias, um brilhante fazedor de joias para Vini Júnior, para Sortista. os cantores famosos também, e para os traficantes todos também. Mentira. Nós os colares, as joias, feitas pelo PH Joias, que conseguiam um preço que ninguém conseguia, porque o ouro dele vinha de graça, que era o ouro que o Cláudio Castro e o Bacelar recebiam de propina. E depois isso era devolvido. Ouro que Marcos Bacelar e Cláudio Castro recebia de propina. Caraca, uma denúncia dessa não vai ser investigada, não, isso daí não dá nada. O garotinho chega e simplesmente fala esse tipo de coisa, joga assim, fica e não dá nada. Cara, que doideira. Em dinheiro, depois que era vendido. Então, o senhor está fazendo várias afirmativas. Está tudo na minha página, explicadinho, com nota, depoimento. Tá, mas por que está na sua página e não está no Ministério Público? Está no Ministério Público? Bom, existe uma investigação formal ou o senhor juntou isso e só postou na sua rede? Não, eu encaminhei também ao Ministério Público. Eu encaminhei outras denúncias ao Ministério Público. Você sabe que o Ministério Público, não só no Rio, mas essa prática de uma lista tríplice e no final o governador escolhe, foi assim também na minha época, acaba deixando o Ministério Público muito dependente do governador. Né? Então não tem aquela autonomia que deveria ter. Mas quanto ao Bacelar, o Ministério Público, depois de algumas denúncias que eu encaminhei para lá, umas assumindo e outras eu coloquei pessoas que haviam me passado a informação, havia um procedimento sobre enriquecimento ilícito Bacelar arquivado. Eles então reabriram, através de uma votação no Conselho Superior do Ministério Público, essa investigação sobre enriquecimento ilícito Bacelar. O Conselho Superior ele é formado pelos promotores mais antigos do Ministério Público e praticamente por unanimidade o Bacelar está respondendo hoje a uma investigação feita pelo Ministério Público do Estado de enriquecimento ilícito. Agora, ele não faria nada disso, né, se ele não tivesse nomeado tanta gente no Detran, na Secretaria de Educação, na CODIM, na Secretaria de Fazenda. Poxa, vocês são policiais civis. É assim a política brasileira, pô. Infelizmente, estamos todo mundo lascado. E tem gente ainda que coloca expectativa nos políticos. Gente, a gente está fudido. Estamos fudidos mesmo. Tem jeito não, é falcatrua para todo lado. Aí o cara vai lá, indica várias pessoas para cargos específicos. Essas pessoas que foram indicadas fica devendo favor e quem indicou que comanda. Resumo, não adianta você votar em porra nenhuma porque quem indicou o cara lá que vai comandar o que o cara vai determinar e aí. E a população segue só, ó, tomando na rabiola de cabeça para baixo para ver se desce mais rápido. A Polícia Civil, o Bacelar tentou de todas as maneiras nomear o chefe da Polícia Civil. Hoje não é nomeado. Graças a Deus. Temos hoje um chefe da Polícia Civil livre para fazer o que ele está fazendo. Mas nós não tínhamos. O nome indicado pelo Bacelar era um vexame.
Mas nós não tínhamos. O nome indicado pelo Bacelar era um vexame. Chegou a assumir, não parou no lugar. Eu sei que é colega de vocês, fica chato por falar isso aqui, mas ele queria também indicar o comandante da Polícia Militar. Conseguiu, mas o cara brigou com ele. E quando ele começou a pedir coisas ao Coronel Menezes, não. O Coronel Menezes chegou a ser fotografado e foto publicada na primeira parte do jornal, abraçado com o PH, uma gelada que o Bacelar botou ele. Que furada. Ele falou isso depois. Eu não sabia. Coronel, isso é coronel. Eu não sabia que sou político. Tá tudo bem. O cara pode me abraçar. Ô, garotinho, vamos tirar uma foto. O cara é traficante. Mas, pô, o cara é deputado. O senhor é comandante da Polícia Militar, o senhor tem P2. Bota alguém do seu lado. Ninguém está sabendo. Então, eu acho assim, essa investigação que está sendo feita sobre a infiltração do crime organizado nos poderes públicos do Rio de Janeiro está apenas começando. Ela está apenas começando. Isso vai muito longe. Há muitos deputados envolvidos. Há muita gente do poder. Tomara que pega todo mundo. Essa é a minha opinião. Até entendo que possa não ser a opinião de muitos que nos escutem, até de vocês. Eu não acredito que até agora o Cláudio Castro não soubesse disso. Só brigou com ele há pouco tempo. Né? Eu não acredito, por exemplo, que tenha havido um pacto entre o Comando Vermelho e a SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, para que oficiais do Exército Brasileiro entrassem dentro de um presídio e negociassem a devolução das armas que foram roubadas num quartel de Barueri, e o governador não soubesse disso. Caraca, olha a denúncia. O secretário de inteligência da SEAP. O governador não foi consultado? Grave denúncia. Né? Eu só espero, Rômulo e Rafa, que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tome juízo. Por quê? O que diz a lei? Na página 24, no decreto do senhor Alexandre de Moraes, ele diz assim: decreto a prisão preventiva do senhor Rodrigo Bacelar, e, consequentemente, a perda da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ora, nós sabemos que ocorreu a Operação Furna da Onça. Pisciani foi afastado, junto com um grupo de deputados. A Assembleia, ele era o presidente, votou para ele voltar e assumir a presidência. Que loucura. Então, eu até falava agora há pouco com um deputado, dando um conselho a ele. Olha, na minha opinião, vocês deveriam votar para ele não voltar. Mas se vocês quiserem dar uma presunção de inocência a esse cidadão, deixe que ele volte só como deputado, mas que ele reassuma a presidência. Não, mas o decreto é um só. O projeto é um só. Mas é um decreto legislativo que vai dizer, artigo 1, fica revogada a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes ao senhor Rodrigo Bacelar. Item 2, retorno do senhor Rodrigo Bacelar à cadeira de presidente da Assembleia Legislativa. Ora, se a Assembleia tiver juízo, minha opinião, não volta a ele. É um caso muito grave. Não é um caso de corrupção só. É corrupção, mas envolvendo tráfico. Algo que a sociedade do Rio de Janeiro, que a polícia do Rio de Janeiro, vocês mesmos tiveram amigos que morreram defendendo a sociedade contra esses bandidos. E um parlamentar sentar na cadeira de presidente e passar informação para os criminosos é muito grave. Mas... Olha a denúncia que o garotinho está fazendo. Assim foi o TH. Rapaz, o povo tá fudido com esses representantes. Meu amigo, joga a toalha. Tinha que fazer, sabe o quê? Não ter eleição. O povo tinha que acordar e ninguém votar mais em porra nenhuma. Nem votar em prefeito, em votar em senador, governador, presidente, em votar em nada. O povo tinha que não ir às urnas votar. Ninguém tá representando o povo não tá podendo nada, tá tudo a merda. Mas, na pior das hipóteses, que ele volte só para o mandato. Não sente na cadeira de presidente. Cara, tipo, assim, uma dúvida que eu tenho, assim, só para ligar uns pontos. Por exemplo, não estou dizendo que é, mas a prisão foi decretada por Alexandre de Moraes. Como assim, ultimamente, tem surgido muitas prisões com motivações políticas por parte dele, a gente sempre fica com o pé atrás para, será que tem motivação política? Aí eu sou um crítico do Alexandre de Moraes. Então, só o cenário que eu vou te perguntar para ti. Por exemplo, o Cláudio Castro, depois dessa operação que teve na Penha,
o Cláudio Castro, a popularidade dele cresceu demais. Ou seja, a população inteira começou a apoiá-lo e acho que ressuscitou ali politicamente, que estava ali já bem se arrastando, de repente ressuscitou politicamente e voltou a estar ali nas cabeças com grande popularidade. A Polícia Civil e a Polícia Militar têm batido bastante no Comando Vermelho. Agora. Mas a gente não falou da DPF, né? Da DPF não. Depois que liberou, depois que abriu a porteira para a gente trabalhar. Nunca deixou de ter operação contra a milícia, nunca deixou de ter operação contra o Complexo de Israel e contra o Terceiro Comando. Só contra o Ser Vermelho. Foi poupado. E por isso ele cresceu. Jogada política. E por isso ele cresceu. Porque havia um pacto do governo com o Comando Vermelho. Isso eu não fico... Olha aí que loucura. Olha a denúncia que Garotinho fez, que havia um pacto do governo com o Comando Vermelho. Coincidentemente, o Comando Vermelho foi a facção que mais tem crescido no território nacional, está entre as maiores facções do país, sendo classificada como organização de terror. Caraca, olha a denúncia que Garotinho tá fazendo. Isso daí não tem como não dar nada, não, pô. Tem que ter alguma coisa. Aqui não. Várias declarações minhas, em vários podcasts. Por que um pacto? Porque o combustível, o setor de combustível, o maior doador da campanha de Cláudio Castro é quem lava nos seus postos de combustível o dinheiro do Comando Vermelho. Dois. Caraca, olha a denúncia. Quando esteve preso, quem foi advogado dele foi Rodrigo Bacelar, que é advogado. Então, eu não tenho dúvida. Há um pacto, havia pelo menos um pacto. Esse pacto pode ter sido rompido quando houve a briga entre o Cláudio Castro e o Bacelar? Pode. Mas o Cláudio agora tem que demonstrar. Ele tem que demonstrar isso. Por quê? Ele hoje já tomou uma atitude corajosa. Mandou o diretor de investimento do Rio Previdência, que aplicou mais de 1 bilhão do dinheiro do Rio Previdência para o Banco Master, mesmo depois que não podia, trocou. O cara é indicado pelo presidente. 1 bilhão. Essa turma aí só mexe com números na escala bilionária e milionária. É. A realidade do povo do brasileiro aí nem sequer sabe contar. O povo brasileiro não sabe nem quantas casas tem, pô. 1 bilhão. Não sabe quantas casas tem. Mal sabe até a 6ª casa. Mal sabe. O partido de Rodrigo Bacelar. Ele falava para todo mundo aí que a cota dele, o Rio Previdência tem 9 milhões em títulos que são movimentados no mercado. 9 bilhões. Ele tinha que dar 1 milhão por mês da variação entre baixa e alta para o presidente do por mês. Rodrigo Bacelar. Ele mandou um embora. Resta saber o seguinte: o Cláudio Castro vai finalmente se libertar desse domínio do governador de fato. O governador de fato era o Bacelar. Educação, infraestrutura. Tudo por indicação. Bacelar tinha uma sala no DR para que no dia que saiu o pagamento das empreiteiras, as pessoas tinham que passar por ele, no 4º andar do prédio, para pagar a comissão. Isso é uma vergonha. Mas... Que porra é essa, cara? Isso é um absurdo. Dos caras montar um puxadinho de já ter uma sala já esperando a galera receber o pagamento para deixar a mesada. Rapaz, olha, nós estamos, ó, fudido. Fernando, quando o senhor fala assim, o senhor vai colocando as informações aqui na mesa, como o senhor coloca no seu blog. Quando o senhor fala dessa forma, com tanta convicção de que isso está acontecendo, e aí nós temos Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, e nada acontece com esse pessoal todo, parece que o senhor está jogando parece. Jogar. Eu fiz, contra o Sérgio Cabral, uma notícia crime. E aquela notícia crime resultou na prisão do Sérgio Cabral, do Sérgio Cotes, da Adriana Anselmo, do Pisciani, enfim. Uma quadrilha. Prendeu a quadrilha toda. Do Estado na época, Cláudio Lopes. Eu sofri uma perseguição grande. Graças a Deus, hoje eu tive uma grande vitória. A própria perícia da Polícia Federal diz que todas as provas colhidas na Operação Chequinho são inválidas. Foram extraídas e não... As provas são inválidas ou são provas inverídicas?
Porque vamos analisar direitinho aqui. Por mais que tenha provas que foram conseguidas de forma inválida, mas se as provas forem reais, tais crimes aconteceram. E aí? É porque a prova foi inválida, o crime não aconteceu? Complicado, né? Servem para nada. O processo vai ser anulado. Eu fui preso por causa disso. Eu sabia que era vingança política. Mas quanta gente não ficou achando que me prenderam na mesma época do Sérgio Cabral? A segunda vez foi no mesmo dia do Pisciani. Eles faziam combinados, porque o secretário do Cabral era oriundo da Federal, era o Beltrame. Então era tudo casadinho, para me prejudicar. Agora você está falando, olha, eu devo ter aí na justiça uns 80 processos por calúnia, injúria e difamação. Sabe quantos eu perdi? Acho que 2 ou 3. Mas eu ganhei tudo, ou a outra parte desistiu. Como O desistiu? governador Cláudio Castro, eu fiz uma denúncia dizendo: o Rio tem uma nova rainha das quentinhas. Ele me processou. Eu pedi exceção da verdade para provar em juízo o que eu estava falando. E desistiu. Ó. Ah, para. O cara processa o outro por calúnia e difamação, por fatos inverídicos. Aí o cara vai lá, consegue na justiça o direito de provar o que tá falando e a outra parte vai lá e desiste. Meu Deus do céu, olha. Ele desistiu porque quis desistir, não tinha nada de errado, aposto. Não tinha nada de errado. O prefeito Canela, falei que, né, ele estava aprontando coisas lá em Belfort Roxo que não deviam acontecer. Ele me processou. Eu pedi exceção da verdade. Ele desistiu do processo. Aí, Eu fui processado por Sérgio Cabral, fui processado por Eduardo Cunha, eu fui processado por Regis Fischner, eu fui processado por um monte. eles preferiram deixar quieto, sabe por causa de quê? Porque sabe que se garotinho chega lá diante do juiz e consegue provar, dava mais merda. Então, quem tem telhado de vidro não pode tacar pedra em ninguém. Ficaram quietinho, botaram o chupe no meio das pernas e ficaram de rabiola murcha, deixaram pra lá. É isso. Seguiu o baile normal. Gente, tudo bem. Né? Agora, eu não minto. Eu posso até, numa informação, um dos processos que eu perdi, Não mente. eu não quis insistir, porque Só faltou falar que é a alma mais honesta igual o Lula, pô. Garotinho não mente, é um santo, ó. Parabéns pela sua santidade. era uma coisa tão insignificante para aquele caso do Pimentel, se fez xixi, se não fez xixi, entendeu? Embora as testemunhas tenham dito que ele fez. O juiz ali era um petista roxo, era o marido da Márcia Tiburi, né? Aquela candidata do PT. E a advogada dele, ele sempre foi um cara ligado à esquerda, era advogado do Viva Rio. E o juiz, o esquerdista nato do PT, marido da Márcia Tiburi. Eles queriam me condenar, mas como não tinha jeito, mandaram lá pagar cesta básica, entendeu? Assim, eu só quero deixar claro que eu não jogo coisas ao vento. Agora, eu trago, publico. O cara não me processa, ele está admitindo que é verdade. Porque se ele me processa, Quem cala consente. eu quero provar em juízo. O telefone do Fodeu. grampeado. Tá Pra justo. chegarem essa informação. Não. Não, são os dados do telefone do TH. Então, vamos lá. Porque Você vai ter aqui hoje um furo. Um furo. Atenção, live. Furo de reportagem. Vamos dar. Você vai ter... Primeira, Maurício, primeira vai. Como é que é? Como é que Há chegaram? poucos dias, eu publiquei uma nota que gerou uma polêmica, dizendo o seguinte: alô, pessoal aí do sistema penitenciário, vai lá na cela do TH, ele está falando no telefone lá. Tem telefone aí dentro do presídio. Aí entrou gente me batendo, é mentira, né, tal. Foram lá e pegaram o telefone. Foram lá e pegaram o telefone. Garotinho fazendo o mesmo trabalho de Frank. Caguetando geral, entregando todo mundo. Aí todo mundo tem rabo preso, é briga de cachorro grande. Uma quadrilha terrível que já toma conta de Campos, toma conta do Brasil todo já de décadas. E agora estão se degladiando, a gente daqui assistindo. E olha a cara de garotinho lá. Olha lá a cara dele. Né? E nesse telefone é que encontraram as conversas, porque tinha outro telefone. O telefone dele tinha sido apreendido, o antigo. Mas nesse novo, ele estava falando. E foi lá que encontraram. Um agente penitenciário